Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do Timão? O Corinthians anunciou a volta do volante Maicon até o final do ano por empréstimo. Onde ele vai jogar a final? Vai resolver os problemas do time? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Eu até demorei para gravar esse vídeo, mas aqui está sobre a volta do volante Maicon, né? Porque os últimos dias foram de negociações, da possibilidade do Maicon regressar ao Corinthians, né? Clube que o formou, que o vendeu para o Shakhtar Donetsk por 6 milhões de euros, depois dele ter decidido lá o Campeonato Paulista de 2018, cobrando o último pênalti no Allianz Parque, todo mundo lembra. Uma passagem, né, interessante, né? Ele ganhou o Campeonato Brasileiro, 2 Campeonatos Paulistas, teve aquele episódio de do árbitro ter confundido o Maicon com o Gabriel, ter expulsado errado o Gabriel, e aí, com muita criatividade, o Corinthians anuncia, inclusive o Maicon, né, com os jogadores postando a sua máscara, dizendo que jamais o confundiria. O Maicon, que foi um camisa 8 muito significativo nesses últimos anos do Corinthians, um moleque surgido na base, com muita qualidade técnica, né, um volante marcador, mas que sabe sair para o jogo. E chega até o final do ano por empréstimo, com todo esse imbróglio que o Shakhtar está envolvido por conta da guerra entre Ucrânia e Rússia, e aí os clubes ucranianos estão repassando jogadores, porque o calendário lá está parado, e por isso até, obviamente, o Maicon teria mercado na Europa, mas deu uma prioridade para o Corinthians também, e aí acho que o Corinthians foi muito ágil também em buscar um jogador que não só tem identificação com o clube, em que estava buscando um clube para jogar, mas que também pode suprir uma carência muito interessante nesse momento. E é sobre isso que eu quero falar. Onde o Maicon vai jogar e de que forma ele pode agregar ao grupo. Eu acho que o Maicon chega como, assim, é muito difícil a gente falar antes das coisas acontecerem, mas só nos resta isso, né? A gente não pode esperar tudo se desenrolar para só começar a analisar em dezembro, né? A gente precisa fazer prognósticos. E nesse momento que a gente tem, é o retorno de um jogador com características que falta demais a esse elenco do Corinthians. Que é um elenco, como vocês sabem, de ótimos jogadores, mas recheado de jogadores acima dos 30 anos e que o Vitor Pereira ainda não conseguiu dar uma dinâmica interessante. O Vitor Pereira recém chegou. Então era natural esse processo de amadurecimento, até da adaptação dele com o futebol brasileiro, com algumas questões até menores, mas que influenciam dentro do seu trabalho no dia a dia. E com uma sequência muito dura que ele pegou logo na chegada, com clássicos e tudo mais, não conseguiu vencer e acabou caindo no Paulistão. Obviamente, vem aí o grande desafio da temporada com a Libertadores e depois o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Então tem muita coisa para acontecer ainda no ano. E esses trabalhos, esses dias de treinamentos, eles serão muito importantes. Mas mais do que isso, obviamente, as partidas em sequência já na semana que vem tem a Libertadores contra o Always Ready. E por isso o Maicon também foi anunciado nessa semana para poder ser inscrito na competição continental. A primeira função do meio-campo do Corinthians é a que está suscitando mais dúvidas hoje. Não é só ela, tá? Tem outros movimentos do meio para frente, como, por exemplo, a titularidade do Paulinho, ou pelo menos a dinâmica do Paulinho, a reserva do Juliano, que não dá pra gente dizer que ele é reserva, mas ele foi na maioria dos jogos com o Vitor, e aí no último jogo contra o São Paulo ele já foi devolvido para o time titular, exatamente para tentar dar uma experiência e uma dinâmica maior, porque o Juliano tem essa capacidade, mas obviamente o time perdeu em intensidade, em velocidade, quando você coloca os jogadores mais veteranos. O Paulinho não sei se está sentindo o desgaste físico por ter ficado tanto tempo sem jogar e talvez essa conta esteja chegando agora, então muito importante que esse período sem jogos, mesmo que curto, seja para recuperar alguns jogadores, para que eles consigam ter muitas condições, melhores condições daqui para frente, porque a maratona vai ser insana, e o Maicon é um cara que ele pode substituir todos os jogadores do meio de campo, não só ele pode fazer a primeira função, e para mim ele pode e deve fazer essa primeira função, mas o Maicon se destacou tanto no Corinthians e jogou no Shakhtar também como um segundo homem. Num 4-1-4-1 jogou como um volante, um meio campista aberto pelo lado direito, onde, por exemplo, joga o Juliano, onde joga o Renato, onde pode jogar o Paulinho. Ele pode substituir qualquer um desses 3 jogadores. E por que eu falo substituir? Porque a gente não sabe qual vai ser a sequência a ponto de você contar com todos esses caras na quarta e no domingo. A tendência, inclusive, é que não. Então você tem uma reposição de qualidade
se você não puder contar com um desses caras, que em algum momento podem sentir o desgaste. Isso sem falar em suspensões ou algum desconforto, alguma lesão, algum desgaste, alguma preservação, enfim. Então você precisa de elenco. Mas hoje eu já daria a titularidade para o Maicon na primeira função, no lugar do Queiroz, que hoje vem sendo titular, exatamente primeiro pela experiência que o Maicon tem. De, inclusive, alguns anos na Europa. Ganhou 4 títulos lá no Shakhtar e também pela evolução dele como atleta. O Maicon evoluiu muito no seguinte sentido. Ele hoje é um jogador muito mais dinâmico, de uma leitura tática impressionante. Aliás, ele já era assim no Corinthians, de um cara que sabe sair para o jogo, e hoje você precisa de volantes assim. Eu acho que eu cito hoje, não tem problema nenhum citar o rival do Corinthians, acho que até o corintiano valoriza isso. O Danilo do Palmeiras é a grande referência hoje, de um volante que marca muito bem e que sabe sair para o jogo, e que pisa na área, e que sabe participar do início da construção ofensiva. O Corinthians sente tanto essa questão que muitas vezes o Renato Augusto volta demais para começar a construção do jogo. Ele vai parar de fazer isso? Acho que não. Acho que mesmo com o Maicon no time, ele vai continuar fazendo porque é da característica do Renato. E o Renato carimbar essa bola inicial para iniciar a construção do jogo, eu não vejo problema nenhum. Ele é esse todo campista, ele é esse cara que dá esse ritmo para o time. Mas é muito importante você ter um primeiro homem, um primeiro cara na função ali da abertura do meio-campo que tenha essa visão de jogo para frente. O Du tem essas características? Tem, mas lhe falta muita coisa. Lhe falta experiência, lhe falta combate, lhe falta leitura de jogo, para muitas vezes, quando o time perde a bola, ele saber como recompor, saber como cercar, saber como recuperar essa bola já no campo ofensivo. O Maicon tem todas essas qualidades. Vai conseguir fazer sempre? A gente não sabe, agora não tem como comparar. É um jogador muito mais pronto, muito mais evoluído, de muito mais capacidade técnica que o Du Queiroz, que acho que é um jovem que está começando, que tem toda uma estrada para trilhar, mas que obviamente tem ajustes a serem feitos. O Victor Cantillo, que para mim é sempre uma incógnita. Quando ele joga, ele faz alguns grandes jogos, daqui a pouco ele carece um pouco do poder de marcação, comete algumas falhas, não tem um jogo muito regular, a gente fica pedindo o Du ou o Xavier. E quando o Du Queiroz não consegue dar uma resposta, a gente sempre lembra do Cantillo, que muitas vezes entra e tem uma virada de jogo fantástica, tem um passe entre linhas maravilhoso, e aí ele faz um grande jogo, a gente já fica pedindo o Victor Cantillo no time. Talvez o Maicon seja o ponto entre os dois, o cara que tenha talvez a experiência necessária que o Du não tem, e que tenha talvez uma capacidade de marcação e até de robustez ali na primeira função que o Cantillo muitas vezes sente falta. O Maicon é esse cara. O Xavier, que também é um jogador muito mais combativo, acaba não conseguindo ter a mesma qualidade de saída de jogo que o Du Queiroz e o Cantillo, e obviamente que o Maicon. Então o Maicon, ele chega, cara, para cumprir todos os requisitos do que o Corinthians precisa na primeira função no meio-campo. É claro que também não basta você ter apenas o Maicon ali e que os demais jogadores apenas possam jogar. O Corinthians está sofrendo muito sem a bola. E precisa de uma recomposição e de um equilíbrio, de uma intensidade muito maior. Por isso que eu não tiraria o Juliano do time. Eu acho que o Juliano é o cara que dá esse dinamismo e essa intensidade, mesmo quando o time não tem a bola. Coisa que o Paulinho não está conseguindo fazer. Indiscutível a qualidade do Paulinho, ele em condições físicas ele resolve, ele vai ter... obviamente muitas oportunidades de arriscar a média distância, coisa que ele não tem feito. Só o Renato tem feito isso. O Maicon é outro jogador que, se você deixar liberdade para ele finalizar, ele finalize muito bem. É cobrador de pênalti, é cobrador de falta, finaliza bem a média distância, marca gols, pisa na área, mesmo sendo um primeiro homem. E aí o Vitor Pereira vai ter que ter a capacidade de encontrar um mecanismo para que, quando ele desgarrar o Maicon, porque o Maicon vai precisar chegar à frente, aliás, ele sempre jogou assim no Corinthians e no Shakhtar, você tem um sistema para também ter uma proteção. Obviamente, quando você solta o seu primeiro volante, porque no momento em que o time perde a bola, e essa tem sido a cobrança do Vitor Pereira, ou você recupera imediatamente essa bola no campo ofensivo, ou você se arma para poder impedir o teu adversário de ocupar esse espaço, né? Tudo isso é treinamento. Agora, o Corinthians está contratando um jogador que talvez esteja muito diferente daquele que saiu, mas para melhor.
um jogador que já tinha qualidade técnica no seu passe, na sua saída de jogo, no seu poder de marcação e que hoje evoluiu muito em leitura de jogo, em distribuição de jogo, em entendimento da tática da partida. Obviamente pelos conceitos que ele teve na Europa, em enfrentamentos e tudo mais, e até pela maturidade, né? Por ser um jogador hoje um pouco mais velho, né? Apenas alguns anos, mas inegável, né? Inegável que o Corinthians contrata um jogador muito mais evoluído, muito mais amadurecido. E identificado, né? Um cara filho do terrão, um cara que conhece o clube, sabe a importância de vencer clássicos, sabe a importância de uma Libertadores, sabe a importância de jogar bem para a torcida, e ainda assim um cara que tecnicamente vai conseguir compor todas as funções ali do meio em que o Corinthians precisa de um pouco mais de juventude, vitalidade para poder compor o seu elenco. É pouco, óbvio que é, porque o que a gente tem visto nesse time do Vitor Pereira é um time que ainda não se encontrou, que ainda não encontrou as melhores características para explorar o melhor desse elenco, que é um elenco um pouco mais pesado, mas que tem muita qualidade técnica, que precisa priorizar a posse de bola. O Vitor não tem conseguido fazer isso, até porque no jogo, dependendo do adversário, você não consegue fazer isso o tempo todo. E aí, sem a bola, você precisa de uma intensidade maior, coisa que com esses jogadores o Corinthians não tem conseguido. Esse é o desafio. Esse é o desafio, e já com uma Libertadores a partir da semana que vem. Mas a chegada do Maicon, espetacular. É claro que a gente está falando isso antes dele chegar, antes da bola rolar, mas é o que nos resta, né? Prognósticos conforme informações, conforme análise do que a gente conhece e do que a gente sabe, evidentemente, do futebol do Maicon. Vocês gostaram? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!